Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Nós vamos, nessa noite, compartilhar algumas informações nesse chat da Unitiza relacionado a investimentos, dicas de investimentos, né? A gente vai compartilhar com vocês algumas informações sobre o mercado de investimento, aproveitando aí a boa vontade de dois associados que já investem há muito tempo, o Vinícius Soares e o Lúcio Bassanelli, fazendo aí uma mesa redonda digital, né? Uma mesa redonda virtual. Bom, a partir de hoje, a Unitiza começa também um ciclo de eventos quinzenais, sempre aos domingos, de 20 a 21 horas, com o objetivo de compartilhar ações, oportunidades, dicas de ensinamento vinculado ao mercado de investimentos e também sobre empreendimentos, dentro da perspectiva da Unitiza de auxiliar os seus associados a desenvolver habilidades para melhor investir, para melhor empreender e para conseguir, através desses mecanismos, né, a tão sonhada independência financeira. Bom, sem mais delongas, vamos dar início aí com o nosso evento, mas antes vou deixar aqui o nosso disclaimer, compartilhando com os senhores, pessoal, que ainda que nos esforcemos em ensinar e analisar investimentos diversos, ainda assim não podemos garantir que você ou que qualquer um irá obter retornos similares ou satisfatórios em seus investimentos. O mercado de investimentos ele envolve riscos e está sujeito a eventualidades e efeitos diversos que envolvem imprevisibilidade e, assim, riscos financeiros. Nosso objetivo é, através do conteúdo compartilhado e da análise que a gente faz em cima desses conteúdos, dar uma melhor e mais justa chance para todos, né, por um processo de aprendizado. Bom, aqueles que não têm receio de trabalhar e investir com determinação em função de seus objetivos e sonhos, podem fazer uso do mercado financeiro para a construção de um patrimônio financeiro a médio ou longo prazo. Não garantimos e também não estimulamos investimentos em ações visando ganhos de curto prazo ou curtíssimo prazo, embora muitas vezes isso seja possível no mercado de ações, como consequência de habilidade, estratégia e posicionamentos muito bem feitos. Contudo, uma garantia a esse respeito não é factível com a realidade do mercado de capitais, ok? Bom, o evento de hoje, novamente, contando aí com a interlocução do Vinícius Soares e do Lúcio Bassanelli, e também do Kaiser Mark nos auxiliando aí com o chat, ele vai se dar da seguinte forma: a gente vai agora iniciar o evento com a participação do Lúcio e do Vinícius. Eles vão fazer uma breve apresentação sobre o cenário econômico que a gente está vivenciando nesse momento. A partir dali, a gente começa uma mesa redonda de perguntas e respostas. Tá ok? Bom, Lúcio, abrindo aí o nosso chat, o nosso debate, eu queria que você fizesse uma abordagem sobre os cenários vinculados ao mercado de investimentos, né? Macroeconômico, condições que a gente tem se deparado agora, acabou de ser ratificada a eleição do Biden nos Estados Unidos, a gente tem aí várias vacinas sendo testadas e com potencial início de vacinação já para as próximas semanas. Como é que o mercado financeiro se depara em cima desse cenário? A gente está aí numa nova onda de crescimento, a gente poderia dizer isso? Bom, boa noite, a satisfação estar aqui discutindo com vocês algo que é algo que a gente lida no dia a dia, logicamente tem aí a nossa opinião a respeito, mas ratificando o que o Ricardo disse, né, é um cenário, né, e aí já entrando na resposta, né, é um cenário bastante complexo. E esse ano de 2020, eu diria que ele tem elementos que são novos para qualquer investidor, né? Em primeiro lugar, nós tivemos aí
um movimento de queda que nunca houve nos mercados, pela velocidade que aconteceu, um período muito curto, né? Todas as bolsas mundiais, iniciando ali no final de fevereiro, início de março, tiveram quedas que chegaram a 40%, 50%. Né? Em crises anteriores, houve quedas até vamos dizer, em volume semelhante, mas o período que decorreu entre o início da crise propriamente dita e o fundo do poço, ele foi muito mais extenso. Né? Então, se a gente pegar ali, período de um mês e pouco, nós caímos, no caso da Bovespa aqui, caímos praticamente 50%, né? Quase 50%. E não foi diferente em outros mercados. E aí entram outras situações novas, né? Como solução, todos os governos, pelo menos aqueles com maior representatividade, colocaram muito dinheiro no mercado, né? De forma a minimizar os efeitos da crise, né? Concomitantemente, houve aí movimentos levados pelo aumento da incidência do coronavírus, que trouxeram incerteza, e tudo que o mercado não gosta é de incerteza. Nós chegamos agora, no final do ano, em que, de certa forma, podemos dizer que algumas condições elas já estão mais claras, algumas situações estão mais claras, porém, a incerteza permanece. E, para resumir, aí, a gente colocar como é que a gente vê o cenário, bom, em relação ao cenário internacional, o movimento de expansão financeira, quer dizer, o dinheiro que foi colocado no mercado, é de tal monta, nunca aconteceu em nenhum momento da história, e, eventualmente, poderão ocorrer fatos que não foram devidamente colocados. Né? Fala-se muito em inflação, né? Que é exatamente pela expansão monetária, fala-se também na própria mudança de referência das moedas em geral, né? Enfim, é um cenário para especulação. Né? Em termos de Brasil, a condição política eu vejo, pelo menos, como o principal fator de dificuldade. Mas o que a gente tem que olhar também é que, me perdoe pelo pleonasmo, pela redundância, né, da colocação, mas crise também é oportunidade. Né? Então, se a gente olhar, pegando como exemplo a Bolsa de Valores, qualquer pessoa que foi até o IBOV, o Bovespa, e também podemos pegar como referência outras bolsas mundiais, e fez aquisições naquele período de março até de abril, tem um resultado espetacular. A gente tem casos de ativos do Ibovespa, né? Um caso, por exemplo, CSN, né, que chegou a bater em R$5, hoje está quase 30, quer dizer, foi multiplicado por 6, né? Mesmo empresas representativas como Petrobras, lá se comprava R$13, ela já está batendo em R$28. Então, num período muito curto, houve ganhos, houve perdas também, né? Houve perdas, mas, no geral, hoje o Ibovespa já pontua, está em torno de 115 mil pontos, ele praticamente recuperou em pontos, né, e sem uma referência em dólar, ele praticamente recuperou a posição
do início do ano, que foi em 119 mil. Então, se olharmos para essa situação, né, apesar de toda essa dificuldade, houve uma expansão interessante. Há também uma outra situação, e eu acho que é muito marcante, o episódio dos juros baixos, né? E o Brasil nunca viu uma Selic tão baixa, né? A gente estava acostumado com índices de 2 dígitos, 10%, 11%, e de repente a gente está com 2%, e você olha, a inflação é maior do que os juros, né? Então, isso significa, numa situação muito clara, né? Você eventualmente vai ter, e tem, uma grande quantidade de investimento que você vai colocar o dinheiro, pensa que está tendo algum rendimento, e o que está acontecendo, você simplesmente está perdendo menos, né? Porque a inflação, que deve bater em 4 e pouco esse ano, vai superar grande parte dos investimentos, né? Inclusive poupança. Daí as pessoas estão buscando novas formas de investir, né? E a renda variável se mostra interessante. Também a gente tem aí as criptomoedas, que, apesar de que ainda é um mercado novo, é algo para ser conhecido, né? Também, em momentos desse, a gente tem que se lembrar de um ativo que sempre foi reserva de valor, que é o ouro, né? E agora a gente passa a ter várias formas de fazer investimento em ouro, seja em fundos, seja na compra do ouro escritural e até o ouro físico mesmo, né? Enfim, ao tempo que a gente tem as dificuldades, abrem-se oportunidades, e aqueles que verdadeiramente quiserem aprender, certamente vão ter resultado positivo em relação ao que o mercado se mostra, né? Mas é importante que busquem, de fato, ensinamentos corretos, né? A gente vê aí, e eu me coloco muitas vezes, e de fato é algo que me deixa muito chateado, você vê uma explosão sobretudo no YouTube, né? YouTubers vendendo curso, muitos daqueles que estão fazendo propaganda sequer faz investimento, ou se fazem muito pouco, e é algo que atrai muitas pessoas, mas não necessariamente vão dar um ensinamento adequado, né? É preciso parcimônia, não se ganha tão fácil, e naquilo que você eventualmente pode ter um ganho expressivo, você também tem o risco maior, ou seja, você pode ganhar 100%, mas também pode perder 100%, né? Então, o que eu resumiria é um momento diferente, porém com grandes oportunidades, e eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem os vários mercados que estão aí, investimentos que podem ser feitos no Brasil e até no exterior, né? E que darão para você, se bem diversificado, uma situação de resultado bem melhor do que a média da população, que hoje ainda se mantém até em investimentos, daqueles investimentos tradicionais, que certamente vão estar perdendo para a inflação, como eu falei. Ok? Então é isso. Eu acho que é um momento ímpar e que traz grandes oportunidades, e eu acredito muito nisso. Lúcio, obrigado pelas suas palavras. Para quem é novo nesse mercado, pode assustar um pouco, né? A gente fala de criptomoeda, fala de ouro, fala de poupança. Será que a poupança morreu, né? Fala de mercado de investimentos, fundos de investimentos. Bom, o contexto é bastante amplo e a melhor forma para a gente poder avançar com segurança é buscar conhecimento, né? Para a gente compartilhar um pouco mais de informação sobre esse mercado tão diverso e sobre outras oportunidades de investimento, eu vou passar a palavra agora para o nosso outro colega que está aqui nessa mesa redonda, que é o Vinícius Soares.
vai compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, da sua visão sobre esse cenário em que a gente se encontra, um cenário tão diverso e tão conturbado, considerando esse ano tão desafiador que tem sido 2020. Vinícius, contigo. Microfone está mudo, Vinícius. Espera só um minutinho aí. Libere, por favor. Pronto, vai lá. Então, boa noite a todos. Agradecer aí a oportunidade de estar discutindo com vocês aí um assunto tão importante aí, essa parte de investimento. E eu estava anotando aqui algumas coisas que o Lúcio falou e dois termos que ele usou aqui me chamaram muita atenção porque eu penso um pouco parecido com ele nesses aspectos. Quando ele disse aí que nós estamos num momento muito complexo e de incerteza. Eu trouxe até algumas informações aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Algumas informações. Vocês estão enxergando aí essa tela, não? Sim. Então, né? Eu vou passar bem rápido aqui, vou ser bem breve, mas só para que vocês tenham noção. Essa tela primeira que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos aí do agregado M2, né? Quanto que tem de moeda e de depósito no mercado, né? Nós tivemos uma crise aqui, que foi aquela crise lá de 2008, então vocês vejam como é que vinha aumentando esse valor. Quando chega aqui em 2008, parecia que a curva ia continuar ficando flat, não. De repente ela teve um pulo e você vê uma acentuada aceleração do dinheiro no mercado. Isso aqui é o Fed, o site do Fed americano, ok? E quando chega em 2020, a gente vê o negócio estourando de vez. Isso aqui é o dinheiro que está indo, então, para o mercado. E uma parte desse valor é isso que o Lúcio estava colocando. Como nós estamos tendo uma situação de excesso de liquidez, quer dizer, quando teve lá aquele estouro, então, o crash de março, os governos, então, entraram para socorrer o mercado e colocar esse volume espetacular de recursos, e não só o mercado americano, mas o brasileiro, todos os mercados. E isso repercutiu, então, aqui diretamente, que era o outro ponto que ele estava falando. Eu botei aqui o gráfico da Bolsa. Esse gráfico aqui ele está mensal, então cada pontinho desse aqui em azul, claro que está subindo, em vermelho está descendo, para quem não conhece, né? Então é como se fosse um valor mensal. E a gente vê aqui esse movimento, então, que aconteceu na Bolsa Americana, desde praticamente aí 2009, ela vem subindo, 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 e aqui a gente vê aquela queda espetacular que teve, que foi em março, aquele crash. Aqui nós tivemos uma outra queda muito significativa, que foi quando o Banco Central americano resolveu ameaçar reduzir aí a liquidez do mercado. Então teve uma queda também muito forte, mas nada comparado a esse momento que a gente estava aqui. E como o Lúcio colocou, foi uma queda espetacular, mas uma retomada também mais espetacular do que a queda, eu diria. E isso surpreendeu também, assim, acredito que até o mercado, né? Poucos esperavam que ia ser tão rápido esse movimento. Bom, isso eu estou colocando aqui o SP500, mas se a gente for olhar as outras bolsas, muito parecido, excetuando a nossa bolsa. A nossa bolsa ela não segue exatamente esse movimento desde 2009, porque nós tivemos uma situação, mais ou menos aqui, que foi a crise do impeachment, né, que nós tivemos. Então, isso automaticamente afeta aí um pouco a nossa bolsa, um pouco do que o Lúcio colocou aí, da nossa situação política, que ele coloca que é o maior temor que ele tem. Então, nós perdemos um pouco desse crescimento espetacular que teve no mercado internacional, e o nosso crescimento foi praticamente aqui, ó, a partir de 2016. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, a bolsa realmente ela cresce, mas tem períodos aqui que se a gente for colocando, a gente vai ver que, olha, de 2010 praticamente, ela caiu até 2016. E depois voltou a subir, né? Expandindo um pouco mais o que tem acontecido, então aqui, deixa eu ver se carrega aqui esse site aqui. Nós tivemos, então, todos os mercados aí mundiais socorrendo. No Brasil, nós tivemos, então, um auxílio emergencial que beneficiou aproximadamente aí 68 milhões de brasileiros. Essa matéria traz que é aproximadamente 50% da população ativa. Quer dizer, é um recurso que foi colocado no mercado, e diga-se de passagem, quando esse recurso é colocado no mercado, alguém paga essa conta, né? E quando o banco começa a emitir isso, ele está transferindo, então, o Banco Central está transferindo esse recurso por meio do auxílio emergencial para aquela população mais carente, mas que de alguma forma alguém vai pagar essa conta. E essa conta vai ser paga muito provavelmente aí com imposto, que é uma das formas mais comuns de ser paga essa conta, e também com inflação. O Lúcio falou um pouco aí, então, a respeito da questão da taxa de juros. Eu vou trazer aqui uma informação aqui das taxas de juros. Esse é um site que traz as taxas de juros do mundo inteiro, né? E é interessante a gente dar uma olhada rápida aqui, passando pelas taxas de juros dos países em desenvolvimento. Então, a gente vê a África do Sul está em 3,5%. É interessante a gente olhar para ela.
A gente pode olhar aqui também para, por exemplo, para México, por exemplo. Deixa eu verificar onde é que está aqui. México, 4,25, por exemplo, é outra taxa de juros que está bem acima que o nosso. E se a gente for pesquisar aqui todos os países em desenvolvimento, né, por exemplo, a Rússia e por aí vai, a gente vai ver que tem taxas de juros bem acima do que o nosso. E aí uma das questões que o mercado tem colocado é até que ponto a nossa taxa de juros está ou não atraente, né? Porque no primeiro momento nós tivemos uma grande fuga de capital aí do Brasil, o dólar indo nas alturas, né, batendo recordes, e agora com uma nova entrada de capital do exterior, a gente teve o dólar despencando, né? Trazendo uma outra informação aqui, essa informação aqui referente a como que foi a recuperação da indústria e do comércio, né? Então nós tivemos uma queda espetacular. Se a gente começasse como janeiro de 20, uma base a nível 100, nós tivemos então a queda nos três principais, né? Serviço, indústria e comércio. Tivemos uma recuperação espetacular do comércio, ou seja, o comércio já se recuperou da queda que ele teve então, a indústria não, e a parte de serviços está bem lá embaixo. Lembrando que ela é a parte mais significativa então do mercado brasileiro. É a que mais representa, então, o mercado brasileiro e que provavelmente vai impactar mais negativamente aí no PIB. E ainda falando desse dado econômico, eu acho que é interessante graficamente a gente olhar, tem uma outra informação, deixa eu ver se ele vai carregar aqui, ó, evolução da taxa de desemprego, com essa queda que a gente teve principalmente nesse mês de março, a gente teve um desemprego muito elevado, e esse passa a ser um dos grandes desafios para o governo agora para o próximo ano, que é como estimular a economia para que esse nível de desemprego ele caia. Lembrando que esse desemprego aqui ele é calculado somente com base nas pessoas que estão procurando emprego, ou seja, aquelas que já desistiram não fazem parte dessa pesquisa, o que leva o mercado aí a precificar algo em torno de 21% das pessoas, ou seja, 14,6% e mais aproximadamente aí 21,6%. Voltando rapidamente aqui na taxa de juros, o Lúcio colocou um pouco aí dessa questão da taxa de juros baixa, faz com que as pessoas realmente invistam e arrisquem mais em mercados, vamos chamar assim, mais arriscado mesmo, né? Porque você vai colocar os juros muito baixos, se você coloca esse dinheiro na poupança, nós temos uma taxa de 2%, a poupança está pagando 1,4%, e nós estamos com uma inflação aí de aproximadamente 4,5%, que vai bater a 5%. Então, quem está com dinheiro na poupança, você tira a diferença de 5% da inflação para 1,4%, está tendo um prejuízo. Isso tem levado, então, as pessoas a buscarem essas alternativas de investimento, que a gente vai poder conversar aqui um pouquinho mais. Trago, então, essa informação aí da inflação. Lembrando que essa inflação que está aí para vocês aí na tela é do IPCA, já atualizado pelo IBGE, 4,31%. A expectativa do mercado é que ela passe de 5%, ou seja, o índice de dezembro deve girar aí em torno de 0,5% acima até 1,20%. Então, ela deve passar de 5% no ano agora. O que causou praticamente essa inflação é o que o mercado vem chamando aí do choque de oferta, né? Então, nós tivemos aí um grave problema quando as pessoas ficaram sem recursos e precisou, então, ser feito então, esse auxílio emergencial. E aí as pessoas com dinheiro, então, na mão, passaram a gastar mais. E principalmente ali no varejo, né? As empresas não estavam mais produzindo, então nós tivemos aí esse choque de oferta, população com dinheiro na mão e produção mais reduzida, fizeram automaticamente gerar essa inflação. Lembrando aí que, para muitos economistas, eu diria até que a maioria, considera inflação essa impressão monetária. E isso que a gente vê, o IPCA, seria a consequência direta dessa inflação monetária, né? E aí nós tivemos, então, eu não trouxe aqui, mas a gente tem aqui o gráfico, que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada do dólar, que é algo que tem sido muito falado aqui, deixa eu verificar onde é que eu coloquei ele aqui, que o dólar vem crescendo, mas ultimamente ele teve uma queda muito forte. Foi essa entrada de fluxo que teve então no mercado brasileiro, que fez então com que o dólar tivesse uma queda muito forte nesses últimos dias. Lembrando que essa aqui é mensal, se a gente for colocar aqui o diário também, a gente vai ver que a queda é um pouco maior. Nós entramos aqui num canal de baixa e o dólar bateu aqui praticamente num dos valores mínimos, né? E aí, entrando um pouco numa das questões que foi colocadas pelo Ricardo, aí já para eu encerrar aqui essa minha fala inicial, com relação à questão de investimento, eu acho que o principal, eu estou nessa linha do Lúcio, é que a gente tenha estudo, que a gente compartilhe, que a gente invista no conhecimento. Eu acho que esse é o principal ponto. Mas eu, particularmente, acho jogar dinheiro fora, colocar, por exemplo, dinheiro em poupança.
a não ser que você está colocando ali para rapidamente reutilizá-la daqui a 2 meses, 3 meses. Mas como alternativa de investimento de longo prazo, tem que se fugir desse tipo de investimento. E na minha visão também, fugir de alternativas de investimento pré-fixadas, porque o mercado já precifica essa inflação, a chamada inflação implícita, que é a inflação dos títulos públicos, já está precificando ela acima de 5% para o ano que vem. Mais precisamente 5,69%. Isso significa, se você for pegar um título pré-fixado, que muitos bancões estão oferecendo aí de 3%, 3,5%, você está correndo um sério risco, porque o mercado já precificou o aumento da Selic para o segundo semestre já. Então, eu acho que é isso aí que eu tinha para trazer para vocês rapidamente, essas telas aí, para que a gente possa prosseguir. Eu volto a palavra aí para o Ricardo conduzir, então. Um abraço, colegas. Vinícius, obrigado. Não sei se a gente fica mais animado ou mais assustado com tantos números, né? Agora, seja como for, a gente olhando ou não olhando para os números, eles estão aí, né? A gente está dentro desse ambiente e se a gente quer ter no futuro uma condição financeira melhor do que no presente, a gente tem que levar isso em consideração e passar a tomar as nossas decisões levando em consideração todo esse tipo de impacto que tem que o contexto econômico-financeiro traz para as nossas vidas. A gente teve essa introdução do Lúcio e, na sequência, do Vinícius. Eu vou chamar o Lúcio novamente para pedir para o Lúcio, são 2 sprints de 30 segundos, para o Lúcio e para o Vinícius. 30 segundos, modo de dizer, tá bom, pessoal? Pode ir um pouco mais, não tem problema. Mas eu queria agora que vocês compartilhassem com os presentes aqui, Lúcio e Vinícius, a experiência de vocês nessa empreitada, né, dentro do ambiente de investimento, ambiente financeiro. É muito importante, pessoal, que eles são aprendizes como nós, só que estão há mais tempo nessa jornada, né, o que indica que é possível para todos nós aí seguirmos passos semelhantes e também aprendermos e desenvolvermos aí nossas habilidades. Lúcio, como é que você chegou até aqui? O que você faz relacionado ao investimento? Compartilha com os presentes também a sua participação dentro da Unitiza, né? Eu acho que isso é legal. Está contigo, Lúcio. Se apresente para a gente, né? Abre o microfone, Lúcio, está fechado. Áudio, isso. Me perdoa. Bom, retomando, eu acredito muito numa máxima. A pessoa ela tem que se conhecer como investidor. É muito difícil você assumir uma posição de investimento porque alguém faz daquela forma. Com certeza, investir tem um percentual muito maior de emocional do que racional. Você pode até identificar as melhores oportunidades, mas no momento de tomar ação, o fator emocional fala muito, né? No momento que você vai fazer a compra, vai colocar seu dinheiro naquilo, enquanto vai colocar e com que grau de risco você vai assumir aquilo, isso é emocional. Então, quanto mais tolerância a risco você tem, mais você pode se movimentar nesse processo, né? Quanto menos, logicamente, menos você se movimenta nisso. E nessa evolução, também o conhecimento, ou seja, você conhecer as diversas ferramentas, os diversos mercados, é fundamental. Então, eu diria que conhecer os mercados, né, e estudar e conseguir identificar aquilo que realmente é risco, ter o seu estudo sobre os riscos envolvidos naquilo que você fazer, diversificar. Eu falei aqui em ouro agora, eu invisto em ouro também, quer dizer, mas o ouro só me serve como hedge, eu não faço negociação dia a dia, né? Então, em momentos, sobretudo em momentos de crise,
se bem que em 2020 até nisso teve um momento ali em março que, ao contrário do que eu ia dizer exatamente no momento de crise, o ouro sobe, né? Sobe de valor. Mas ali, em março, o ouro também caiu, né? Essa crise ela foi um pouquinho diferente. Existe uma explicação, logicamente, mas, regra geral, o ouro é uma referência de sustentação de valor em momentos de crise. Então, é importante que você tenha esse valor, não significa necessariamente que você seja um investidor em ouro, né? Há um grande investidor, né, talvez um dos maiores como referência, o Warren Buffett, né, um americano, e recentemente ele dizia assim que não comprava ouro, tal, esse tipo de coisa. Recentemente ele fez uma compra de uma exploradora de ouro, né, de uma empresa que explora ouro. E aquele pessoal que defendia o investimento em ouro falava, até o Warren Buffett tá comprando. E foi ver lá, o que ele comprou foi 3% do capital que ele estava investindo. Quer dizer, é lógico, 3% para o capital que ele detém é muita coisa, mas em relação ao volume que ele emprega é ainda um número muito pequeno. Então, é isso que eu digo. Você deve diversificar, tem que ter o seu hedge, a sua segurança, né? Não dá para fazer sair aplicando em tudo. Tem que ter uma reserva de oportunidade. Apesar do que a gente está falando aqui, que renda fixa, em ordem geral, está perdendo de inflação, é importante ter essa reserva, é importante saber que você não pode apostar tudo em renda variável, como não pode sair daí porque o Bitcoin cresceu 100% nos últimos 2 meses, sair comprando adoidado. Então, resumindo, estude os mercados, reconheça a sua tolerância a risco, né? Ouça as pessoas, mas faça o seu modo de investir, né? Diversifique, não deixe de ter investimentos conservadores. Investimento conservador é importante. O cara fala, tenho lá um valor na Selic. Sim, é importante ter, ou eventualmente num fundo, esse fundo que você tem liquidez diária, ou um CDB com liquidez diária, é muito importante, né? E faça diversificação, né? Não fique num mercado único, né? E busque realmente fazer uma aplicação que não te deixe em situações de crise, como a gente teve, né, sem o que fazer, né? Então, eu poderia dizer que isso é algo que eu tenho seguido, às vezes com maior aprofundamento do risco, às vezes menos, mas sempre mantendo esse equilíbrio, né? Seria isso. Beleza, Lúcio, obrigado. Vinícius, já vai habilitando seu microfone aí, que eu já vou passar para ti, para você compartilhar com a gente como é que foi sua jornada para chegar até aqui, né? Como é que foi a sua história dentro do mercado de investimentos, né? Sua experiência, acertos, erros, né? Compartilhe aí com a gente. Vamos lá. Eu sempre tive muito interesse por essa parte, né, pelo mercado financeiro. Em mais ou menos 2004 ou 2003, eu fiz uma pós em finanças também pelo IBMEC. E nos últimos anos eu venho aí, pelo menos, investindo em 2, 3 cursos, comprando livro, material, para poder ir me atualizando, né? Ano passado, eu tive a oportunidade de aprofundar aí bastante nessa parte de ações, estudando mesmo, investindo. Eu acho que não tem como você aprender tão somente com informações gratuitas. Você, de um jeito ou de outro, vai ter que acabar investindo, porque senão você vai sempre receber a dica, e a dica vem às vezes na entrada, mas na saída ninguém vai te dizer quando é o momento de saída e você pode ficar pelo meio do caminho. Lá no passado ainda eu tive a oportunidade, lá bem atrás mesmo, talvez alguns aqui tiveram essa oportunidade de comprar ações da
da Petrobras e da Vale com a FGTS, acho que alguns aqui devem relembrar disso, deve ter, sei lá, uns 15, 20 anos, e foi um grande negócio também. Mais recentemente eu tinha muita posição em bolsa, depois eu fui reduzindo a exposição, hoje em dia eu não tenho exposição na bolsa, eu acho que está um momento mais arriscado, um risco-retorno, mas concordo com essa posição do Lúcio de que a gente não deve alocar, fazer o que o mercado chama de all-in, né? Colocar tudo no investimento só. Então eu tenho meu recurso, minha reserva de emergência em renda fixa, sim, que se acontecer algum problema eu preciso resgatar, e isso que o Lúcio colocou é importantíssimo, esquece a rentabilidade nesse caso, olha para a liquidez diária, em um bancão, porque se tiver algum risco de crédito, o bancão é que vai segurar realmente firme, dificilmente vai ter algum problema maior. Mas eu vejo, ultimamente, principalmente aí nesses últimos 6 meses, um mercado muito volátil do ponto de vista aí de renda variável no que tange aos produtos que podem ser, que eu chamo que podem ser inflacionados, né? Ou seja, esses mercados em que governos podem socorrer e você tem, então, um preço descolado dos fundamentos. Então, a gente tem visto aí, por exemplo, algumas aberrações no mercado acionário, como, por exemplo, a Tesla, que é um negócio surreal, né? A Tesla, essa montadora de automóveis, que hoje em dia ela vale mais do que todas as demais montadoras de automóveis mundiais. Tivemos agora, recentemente, salvo engano, nessa semana, o Airbnb, que demorou para fazer o seu IPO e quando fez em um dia subiu mais do que 100%. 100% em um dia. Então, a gente tem visto um mercado com um risco-retorno, eu particularmente, um pouco mais arriscado, porque ele pode acabar sendo influenciado, então, por essas posições de governo, que tem comprado ações, que tem comprado outros ativos, e isso destoa um pouco da realidade. Enfim, então é isso, eu tenho olhado mais para outro tipo de mercado, tenho olhado mais para o dólar, tenho olhado mais para ouro, tenho olhado mais para criptomoedas, enfim, é um momento que diversificação eu acho que é necessária, mas a minha está mais nessa linha. Beleza, Vinícius, obrigado. Pessoal, a gente está seguindo aí para a reta final, são 20 horas e 49 minutos, né? Temos aí mais 10, 11 minutos de live. Vai tentar aí fechar no horário que a gente programou de encerrar, né? Então, eu queria fazer agora o que seria o equivalente a um pinga-fogo aí. Lúcio e Vinícius podem abrir o microfone, vou fazer algumas perguntas bem rápidas e aí já respostas mais rápidas para a gente poder abordar essas questões. E também aos participantes que têm interesse em alguma dúvida, alguma questão, podem aí, por favor, manifestar a pergunta por meio do chat, que é para a gente poder trazer aqui para os nossos palestrantes, né, nossos especialistas aqui, compartilharem aqui um pouco do conhecimento deles. Bom, Lúcio, como é que a gente começa a investir? Quem é novo no negócio, né? Como é que começa a investir? Quais são os passos iniciais para a abertura de uma conta, em uma corretora, para fazer investimento em ações, ou em fundos imobiliários, ou em fundos de ações? Um pouco da diferença disso, como é que faz isso? Uma coisa muito importante, Ricardo, lógico, você pode investir nos grandes bancos, mas certamente você não vai ter os melhores produtos dentro desses bancos, né? Então, abrir uma conta em corretora, mesmo para investir em renda fixa, né, é importante. Então, você vai ter dentro da corretora, vamos dizer, CDB. Você vai ter CDBs de bancos pequenos que vão te pagar taxas muito melhores. Aí você fala, mas e o risco? Sim, até 250 mil, né, reais, você tem o fundo garantidor, que tem uma lista bastante extensa de produtos, né, e o CDB é um deles, que são garantidos caso esse banco tenha algum problema de crédito ou qualquer coisa dessa natureza. No caso, a garantia do banco pequeno é equivalente à do banco grande, né? Você tem um fundo garantidor, o cara está protegido aí até esse limite de 250 mil. Até esse limite, exatamente. Então, abrir uma conta em corretora é importante. Hoje você tem várias corretoras, né? Não é difícil, você faz por meio remoto, né? E você tem normalmente grande parte delas que te oferecem suporte, enfim. Então, eu diria que
vá numa corretora, muitas delas você pode fazer um tour, experimentar, conhecer, né? E a partir daí iniciar, né? Você tem que ir seguindo os passos de tal sorte que se acostume com esse processo. É um processo também importante, quer dizer, se acostumar ao meio de investimento, né? Então, eu diria que mesmo que mantenha as contas no banco, enfim, mantenha investimento, que busque uma corretora, e são várias aí que são importantes, né? Que estão bem no mercado. Ótimo. Vinícius, a gente tem um grupo no WhatsApp, ele não é fechado aos associados, não monetiza, né? Pelo contrário. Nesse grupo, a gente troca informações sobre esses primeiros passos, né? A gente tem ali análises mais elaboradas, né? Mas também tem análises mais iniciais, né? Dicas de corretoras, dicas de como abrir, dicas de aporte inicial, formação de uma primeira carteira, né? Comenta um pouco como é que tem sido a experiência lá nesse chat, ser bastante ativo no chat, né? Compartilha e já convida os colegas que tiverem interesse a ter esse tipo de suporte, esse tipo de apoio. Então, vou responder a sua pergunta, antes eu vou só recapitular uma do Lúcio. O Lúcio fez uma colocação muito boa aí a respeito da questão da renda fixa mesmo em corretora. A diferença de oportunidades de investimento, de diversidade de investimento e também de retorno é muito grande. Eu posso falar isso para vocês aí porque eu já passei pelos dois lados, né? Então, por exemplo, eu sei que banco grande está pagando aí num CDB 95% a 100% da CDI e tem os bancos médios pequenos pagando 120%, 115%. Né? Então, essa diferença é muito interessante e as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que é só em banco e que é tudo igual e não é. Com relação, então, à questão a respeito de investimento, nós temos, então, um grupo, né, que a gente compartilha informações. Eu, particularmente, sou muito ativo, as informações que eu recebo diariamente, principalmente do mercado, então, mais ou menos aí, em torno de 8h30, 9 horas, chegam informações aí financeiras, eu repasso para todo mundo, em torno aí de 9h30, 10 horas, tem outro tipo de informação, que é mais da parte política mesmo do Brasil, quer dizer, para que lado que nós estamos caminhando. E à medida que eu vejo alguma coisa interessante, a gente encaminha e a gente faz algum tipo de debate, o que um acha, o que não acha. Tenho discutido às vezes com o Lúcio alguns assuntos, né? Às vezes até pelo WhatsApp mesmo. E isso gera um debate que eu acho que acrescenta para todo mundo, para que as pessoas tenham visões diferentes. O mercado não tem o certo e o errado, tem visões diferentes. Se a pessoa soubesse o que é certo exatamente, ela saberia o ponto certo de entrar e o ponto certo de sair. E isso é praticamente impossível de acontecer. Existem estratégias, as pessoas traçam estratégias de investimento, e o mercado tem um negócio muito interessante, que é o que o Lúcio colocou aí, que é que você tem que ter um pouco aí de paciência. Muitas das vezes a sua estratégia de investimento, ela pode, olha, nesse momento eu estou perdendo, ok, mas o brasileiro ele quer ficar rico da noite para o dia. Da noite para o dia, o único jeito é você acertar na loteria, e a chance disso acontecer é mínima. O mercado exige, então, que a gente tenha disciplina, que a gente tenha estudo. Então, eu acho que é por esse caminho. E esse grupo nos ajuda muito na medida que a gente pode, então, compartilhar com mais pessoas diferentes visões. E aí não é a visão só de um ativo, de diferentes ativos, de oportunidades de investimento, de locais para você fazer a alocação de recursos. Eu acho que agrega bastante e eu tenho participado bem ativamente. Bacana. Aí, pessoal, pegando aí a deixa do Vinícius, né? Um dos objetivos da Unitiza é justamente criar essa rede, né? Então, imagina ali que uma pessoa estuda, lê, pesquisa 10 horas de pesquisa, né, e tira dali 10 minutos de conteúdo qualificado, né? Quer dizer, 10 horas prospectando informação para, a partir dali, sair 10 minutos de informação qualificada. Se a gente tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa, gastando o mesmo tempo e compartilhando essa informação qualificada, você não precisa estudar ali 100 horas, né? Você estuda 10 horas, o colega 10 horas, o outro 10 horas, você compartilha essas informações, daqui a pouco a gente tem acesso à informação mais qualificada, de forma mais rápida, sem que tenha que fazer esse esforço sozinho. Esse é o ganho de trabalho em rede, né? Trabalho em grupo. Lúcio, Tesouro Direto, quais os passos iniciais? Como é que a gente faz aí para participar do Tesouro Direto? É uma boa? Vou te pedir para ser rápido, 30 segundos, para a gente poder passar para outras perguntas. Correto. O Tesouro Direto, na verdade, é o investimento mais seguro que tem no Brasil, né? É aquele tal negócio. O governo pode quebrar? Pode, mas antes dele quebrar,
tudo mais já quebrou. Então, são títulos garantidos pelo governo, né? Você tem uma diversidade, tem títulos que são pré-fixados, pós-fixados, atrelados ao IPCA, e é um campo, uma alternativa bastante importante, sobretudo, eu costumo dizer, para você fazer o teu investimento de aposentadoria. Eu utilizo para tal, eu aconselho, conheçam o Tesouro Direto e procurem ver aqueles títulos que melhor se adequem ao seu perfil. Mas não deixe de tê-lo, é muito importante. Vinícius e Lúcio, opções de renda fixa. Existem boas opções? Quais? Começar aí, Lúcio, ou quer que eu comece aqui? Não, começa você, Liz. Eu também, como Lúcio, eu gosto muito do Tesouro Direto, né? A gente discutia, várias vezes eu já discuti com o Lúcio esse ponto, a gente tem alguns pontos muito próximos de entrada no Tesouro Direto, e como eu falei para vocês, eu acho que hoje o pré-fixado tem que se tomar muito cuidado, principalmente com o valor que está sendo cobrado. Eu gosto muito de oportunidade na renda fixa vinculada ao IPCA, então IPCA 2026, IPCA 2035 são os que eu tenho interesse. Já tive operando nele, operei ele aí 6 meses nesse ano, mais ou menos ali por volta de abril a outubro aproximadamente, setembro. E foi muito... No auge da crise, né? No auge da crise. Eu comprei no dia que o Sérgio Moro anunciou a saída dele. Quando todo mundo achava que o Brasil tinha comprado um pedaço antes, no dia que ele ia anunciar em entrevista, eu botei o notebook do lado. Porque as pessoas pensam que é nessa hora que o Brasil vai acabar. E aí a taxa que estão oferecendo vai lá nas alturas e você aproveita a oportunidade. Eu tive a rentabilidade, as pessoas acham que a renda fixa morreu. A renda fixa não morreu e nunca vai morrer. Primeiro porque ela é muito, muito maior que o mercado acionário, então não tem como comparar. Só para que vocês tenham uma ideia, a poupança tem mais de R$1 trilhão aplicado. R$1 trilhão. Então é um volume estrondoso. Eu ganhei na renda fixa aí em 4 meses em torno de 11%. Aí alguém fala, mas como que você conseguiu 11% se a Selic está dando 2%? É o que muitas pessoas não conhecem, a chamada marcação a mercado. Você compra quando a taxa está lá no alto e com a medida que as coisas vão melhorando, criam-se oportunidades de venda, que aí você pode ter um ganho acima do mercado. Então eu gosto muito desse tipo de título vinculado à inflação, porque na pior das hipóteses, no médio prazo, ele está te protegendo da inflação. Legal, bom saber. Perfeito. Eu corroboro com o Vinícius, isso que ele colocou, mas além do próprio Tesouro Direto, você também tem investimentos atrelados ao IPCA, muitas vezes, hoje está mais raro, mas você ainda tem CDBs, né, que são atrelados ao IPCA, e eu acho muito importante realmente hoje investimentos em renda fixa atrelar a um índice de correção de inflação, né? De IGPM não tem mais, a gente até gostaria, né? Porque esse ano IGPM foi nas alturas, era até bom ter, não tem, mas quando você pode optar por títulos vinculados ao IPCA, eu acho são as melhores alternativas, seja no Tesouro Direto, seja um CDB, seja uma LCA, uma LCI, enfim, são, em geral, falando de forma geral, seriam esses títulos. Show de bola. Vinícius e Lúcio, começando aí pelo Vinícius. Ouro e dólar. O que vocês acham disso? Eu tenho uma visão muito particular a respeito do ouro. Eu acho que essa queda, primeiro falando do dólar, né? Essa queda que a gente teve aí do dólar, ela é momentânea e ela está diretamente relacionada aí a uma questão legal, uma obrigação dos bancos. Então foi uma janela que foi aberta aí, que os bancos estão aproveitando muito, e acredito firmemente que o dólar vai continuar o seu histórico aí de apreciação. Não acredito nessa valorização da moeda brasileira, estou dizendo isso no médio prazo, 1 ano, 2 anos, não acredito isso. Então quem tem algum dinheiro e tem oportunidade aí de comprar, compre. Esse é o meu pensamento. Com relação à questão do ouro, é uma questão mais relacionada aí, então, à questão do mercado propriamente dito com relação a essa incerteza de investimento, né?
Se nós continuarmos tendo alguma incerteza nesse sentido, o ouro tende a se valorizar. Se tivermos uma segunda crise ou algum outro trigger que movimente muito fortemente o mercado, novamente o ouro vai dar um pump aí. Mas é questão de acompanhar e tem que ter também um pouco na carteira para que você utilize como proteção, principalmente para quem está no mercado acionário, né? Porque ele serve aí como um hedge. É essa visão que eu tenho. Lúcio? Sim, eu acho que talvez aqui seja uma coisa que há uma divergência entre mim e o Vinícius. Em relação ao ouro, eu gosto do ouro. Inclusive, o Vinícius falou da referência no Tesouro Direto, alguns pontos de referência. Eu tenho também no ouro, né? Então, ele está no momento, hoje o ouro está abaixo de R$300 o grama, e R$300 é a minha referência de compra, né? Então, é algo que eu já começo a pensar em compra quando ele bate abaixo de R$300. Enfim, é uma referência que vai mudar, logicamente, vai ter inflação, mas eu acredito. No dólar, eu já não boto muita fé, porque se há alguém que jogou dinheiro no mercado, trilhões de dólares foram os americanos, né? E por mais forte que seja a economia deles, se fosse para pensar em moeda, eu preferia um franco suíço ou um euro. E existe uma outra coisa em relação ao Brasil. Tudo bem, a gente está numa situação ruim, mas a gente não pode estar pior que a Turquia, né? E o real caiu mais que a lira turca. Então, é aquele tal negócio. Tudo bem que esteja ruim, mas a gente não está tão ruim. Mesmo em relação ao México, por exemplo, enquanto o real teve desvalorização em torno de 30%, 30 e pouco, agora que reduziu um pouquinho, o México não perdeu nem 10%. Se você vira a economia mexicana, não dá para comparar com a economia brasileira. Então, eu vejo que foi um movimento muito forte e quando você avalia, lógico que não é só isso que conta, quando você avalia o valor de compra, né? Ou seja, o que você compra com o real e o que você compra com o dólar lá nos Estados Unidos, antes existia aquele... o pessoal falava no Big Mac, né? Quanto custa um Big Mac nos países para fazer o comparativo. Então, se fizer esse comparativo, hoje o dólar devia estar em torno de 3,70, 3,80, né? Vai chegar a isso? Eu acho que não. Mas, certamente, no valor que ele está, apesar de ter caído bastante, ainda é alto. Então, eu tenho essa visão em relação ao dólar, né? Ótimo, Lúcio. Lúcio, Vinícius, 21 horas e 5 minutos, a gente está caminhando aí para o encerramento. Eu queria abrir aí para os colegas que, porventura, tenham sugestão de temas a serem abordados daqui a 15 dias para compartilhar com a gente, pode ser aqui pelo chat, pode ser lá pelas redes sociais da associação, para o grupo de investimento, o Aprendendo a Investir, ou mesmo no grupo de WhatsApp dos associados ou do Telegram dos associados, ok? Eu queria reforçar a importância para a associação da gente aumentar o nosso time. A gente tem um projeto muito desafiador, né? A gente está se organizando para participar do processo de venda dos Correios, caso efetivamente ele venha a ser vendido. É claro que tem que ter uma estratégia bastante estruturada, e isso começa, o primeiro passo é a gente robustecer a associação, ter muitos participantes, muitos, centenas de milhares. Isso nos dará a possibilidade de sentar à mesa, isso nos dará a possibilidade de ser chamado para o baile, e se a gente for chamado para o baile, pode ser que a gente tenha a possibilidade de dançar com a dama. Sem entrar no baile, a gente não vai dançar, né? Não vai dançar com a dama. Então, a gente precisa estar bem estruturado, bem organizado, e a gente vem trabalhando ativamente para isso. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Vou abrir aqui para o Vinícius e para o Lúcio fazer as suas considerações finais em 30 segundos. Agradecimento e conforme for sugestão de tema para a gente abordar no nosso próximo evento. 30 segundos para o Lúcio, 30 segundos para o Vinícius, começando pelo Vinícius. É contigo, Vinícius. Ok. Mais uma vez agradecer aí a oportunidade da gente estar debatendo.
Eu acho que é um momento que essa instabilidade do mercado exige realmente troca de informações, exige que a gente esteja aberto a ouvir informações diferentes, avaliar. Eu tenho feito muito isso, quer dizer, ouço diariamente informações e posicionamentos diferentes dos meus. Eu acho que isso faz parte do processo de aprendizado e é assim que a gente tem que ter, desde que a gente ouça com respeito, reflita e não leve nada para o lado pessoal. E fica aqui, então, esse meu conselho para todos e que eu possa estar aí sempre participando e trazendo aí informações para vocês, que a gente possa estar sempre avaliando esses investimentos. Agradeço aí, boa noite para todo mundo. Gente, eu queria agradecer, realmente é algo que eu gosto de fazer, então, cada vez que eu tenho a oportunidade de participar de processos como esses, eu sempre me sinto bem. Agradeço especialmente ao Vinícius, porque realmente é importante você ter essa visão não única, né? O que o Vinícius falou é importante, né? Você não pode ficar simplesmente num único caminho, né? Você tem que ouvir, tem que estudar e buscar a sua forma de fazer, né? Nós estaremos, como o Ricardo falou, sempre promovendo debates dessa natureza e pedimos que vocês realmente participem de tal sorte que a gente possa aumentar esse grupo. E certamente, sobretudo no Brasil, em que a educação financeira é algo tão precário, certamente a gente tem necessidade disso. Novamente, obrigado e uma boa noite. Ricardo. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Vinícius. Kaiser? Só para lembrar quem chegou depois aí, pessoal, nosso objetivo aqui não é de fato dar dicas de investimento onde colocar, mas é compartilhar conhecimento, experiência, vivência, para a gente poder aprender e se ajudar mutuamente. E nessa linha, o Léo Marques, né, Leonardo, está sugerindo aí que a gente faça algumas ações no sentido de tipo cursos online para a gente aprender a investir na renda variável. Então, fica aí a dica. Coisas. E, Léo, deixa eu me adiantar aqui, eu sei que os especialistas vão comentar aí, mas só para adiantar, esse momento nosso era uma prática que a gente estava fazendo semanalmente, a gente se reunia exatamente para discutir e trazer coisas bem pontuais. Inclusive, olha, eu ouvi falar sobre tal ativo, o que vocês acham? E a gente compartilhar a necessidade de um com o conhecimento do outro. Esses momentos nossos são para isso, eu penso que é um bom tema para se tratar aqui, mas a palavra está com os nossos especialistas. Ótima sugestão do Leonardo, vamos levar em consideração com certeza. Aí, dando sequência à fala do Kaiser, no final do ano passado a gente criou um clube de investimento, só que na hora que ele ficou pronto, foi num momento muito ruim, foi naquela derrocada no mercado de ações, né? Mas o principal objetivo do clube de investimento, a gente pode dizer que ele foi positivo para boa parte de quem estava ali, que a gente começou a olhar o mercado. O clube de investimento era para a gente parar de ter medo de investir, né? Investir em grupo tende a ser menos desafiador do ponto de vista do modelo mental. Só que a gente viu que era possível, eu comecei a investir, o Casa começou a investir ali, o Moacir começou a investir ali, outros colegas começaram a investir ali, ganharam dinheiro num lado, perderam dinheiro do outro, tomamos sustos de outra forma, mas compartilhando essas dicas, compartilhando essas informações e passando aí por esse período todo aprendendo, né? E o objetivo aqui é justamente compartilhar esse aprendizado, parte desse aprendizado. Caros, 21h11, vamos partir aqui para o encerramento, mais uma vez agradecendo esse tempo de todos vocês aqui no domingo à noite, agradecendo ao Vinícius Soares pela disponibilidade. Vinícius, muito obrigado, ao Lúcio Bassanelli pela disponibilidade e prontidão aí para sempre estar atendendo os nossos pedidos relacionados. Isso é um tema que ele gosta muito, né? Compartilhar informações e conteúdo relacionados ao mercado de investimentos. E é muito legal a gente ter colegas que têm essa disponibilidade e essa vontade. Isso, com certeza, nos auxilia na nossa jornada para errar menos, para conseguir ter resultado ali de forma mais efetiva. Pessoal, boa noite. Agradeço a todos. Acho que foi muito bem sucedido aí nosso primeiro evento.
alguma dificuldade aí de comunicação, mas faz parte. Nos vemos daqui a 2 semanas e, pessoal, compartilhe, divulgue, se gostou, dê um joinha aí, tá ok? Abraço a todos. Muito obrigado e uma ótima semana. Boa noite.